Olá, o programa Mais Esportes entrevista hoje um mesa-tenista. Ele que foi campeão no Parapan de Toronto, no Canadá. Também foi campeão no Parapan em Lima, no Peru. Disputou os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Luiz Felipe Guarnieri Manara, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Meu colega, e já já eu vou explicar o porquê, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E ano de Jogos Paralímpicos, como estão os treinamentos? Tão firmes, né? Anos de Jogos Paralímpicos, a competição mais importante, a que todo atleta espera, então não podia ser diferente. É um ano de muito treinamento, de buscar o diferencial para fazer a melhor campanha possível. Vamos fazer o seguinte então, vamos nos sentar para a gente poder ficar mais à vontade e falar bastante. Você que já é um atleta experiente, já disputou Jogos Paralímpicos, já disputou Parapan, já foi campeão nos dois. Você que tem 6 títulos brasileiros e inúmeras conquistas fora do país. Já já eu vou pedir para você contar sobre essa experiência que você tem no tênis de mesa. Primeiro, sobre a sua vida, queria que você explicasse, porque você tem uma paralisia cerebral, faltou oxigênio na hora do parto, é isso? Exatamente, né? Por uma complicação durante o parto da minha mãe, faltou oxigenação no cérebro, então isso acarretou uma paralisia cerebral, mais especificamente o nome da deficiência é hemiplegia, que ela afeta o lado esquerdo do cérebro e o lado direito motor, né? Em alguns casos ela pode ter questão também de raciocínio lógico e tudo mais, mas no meu caso afetou mais a parte motora mesmo do lado direito do corpo. Tá. Sobre a sua infância, quais eram as suas primeiras lembranças e como foi para você? Eu quero que você retome, você fez cirurgia aos 3 e aos 8 anos. Isso, exatamente. Eu fiz uma cirurgia aos 3 anos na ACD em São Paulo e uma aos 8 anos no Sara Kubitschek em Brasília, 2 hospitais de excelente referência, né? Mas assim, a minha infância, independente da deficiência, foi como uma criança qualquer, né? Eu fazia de tudo, a verdade é que eu acho que eu tinha que provar mais ainda. O que as outras crianças faziam, eu queria fazer mais ainda. Né? Então, se eu via uma criança jogando bola, eu queria jogar mais ainda. Se eu via correndo, eu queria correr mais ainda. Então, para mim, a minha deficiência nunca me limitou a nada. Pelo contrário, eu achava que eu tinha que provar mais ainda para mostrar que eu era uma pessoa normal, digamos assim. Nesse período que você ficou em Brasília, aos 8 anos, você precisou morar lá 2 anos. Como é que foi para você essa mudança radical de mudar da cidade que você estava, que estado de São Paulo, estava onde? Mojimirim? Mojimirim, minha cidade. Mojimirim, mudar para Brasília. Eu digo que não foi uma mudança só para mim, né? Foi para a família inteira, né? Porque na verdade, eu morei em São Paulo até os 8 anos, né? Que eu sou de Mojimirim, eu nasci em Mojimirim, mas eu morei em São Paulo. E quando eu fui fazer essa outra cirurgia, com indicação do meu médico em São Paulo, falou, olha, você vai ter que ir para Brasília, só que você vai ter que passar por um período de recuperação lá e a gente acha melhor você morar lá. Então foi eu e minha família, em minha função, foi morar em Brasília, né? Foi uma época que meu pai saiu da função dele de trabalho, né? De engenheiro e abriu um negócio próprio em Brasília e a gente passou 2 anos, mas também temos familiares lá em Brasília, então a adaptação foi um pouco mais fácil, mas com certeza foi uma mudança para todo mundo. Né? E neste período, você já pensava em esporte, 8, 9 anos, ou ainda estava distante? Eu nunca, nessa época, eu acho que eu não pensava em esporte como o meu estilo de vida, né, como a minha profissão. Mas para esporte eu sempre fui fascinado. Eu sou daqueles que até hoje, se estiver passando uma competição de cricket na TV, eu estou assistindo de qualquer tipo de esporte. Eu sou apaixonado por esporte. O final de semana, quando eu estou em casa, é esporte que eu estou assistindo. Então, só que daí surgiu o tênis de mesa, né? Daí foi uma paixão que eu falei, nossa, quem sabe algo mais, né? Como é que a sua família, ela lidou com essa sua paixão pelo esporte? Porque, por um lado, eles poderiam incentivar, faça o esporte, pode te ajudar. E pelo outro, eu tenho medo dele decepcionar, talvez ele não consiga ser um atleta. Como é que eles lidaram com a sua paixão pelo esporte? Eu falo que nesse ponto eu tenho uma família, tanto os meus pais, meu irmão, quanto familiares ao redor mesmo, espetacular. Porque assim, nunca teve um negócio assim, ó, cuidado, não tenta fazer isso porque vai que você não consegue. Pelo contrário, meu pai principalmente falava assim, não, você quer fazer, então você corre atrás, você vai, você faz. A gente está aqui para dar o suporte, mas você tem que ir atrás. Então,
eles sempre me apoiaram demais nisso tudo. E a minha deficiência, lógico que a gente vê pessoas com deficiências maiores e que também fazem coisas espetaculares, mas a minha deficiência nunca me limitou a fazer alguma coisa. Talvez eu fizesse algumas coisas com um pouco mais de dificuldade, sim, mas assim, eu queria fazer e eu ia fazer do meu jeito. Dificuldade todo mundo encontra, lógico, né? Lógico, como né, a gente fala assim, nossa, o pessoal fala assim, nossa, mas como você joga bem tênis de mesa? Eu falo assim, eu tenho uma deficiência, eu jogo, mas alguém que não tem nenhuma deficiência vai tentar jogar tênis de mesa e não vai conseguir. E vai ser bom no futebol, como eu sou péssimo, adoro jogar futebol, mas sou péssimo. Então, eu acho que nesse ponto eles sempre me ajudaram demais. A gente pode dizer que 2008 foi um ano de mudança na sua vida importante, com uma viagem para São Caetano do Sul. O que aconteceu? Então, essa aí é até uma história curiosa, né? Porque em São Caetano, em 2008, foi a minha primeira competição a nível nacional no Paralímpico, né? Eu já vinha competindo aqui na região de Piracicaba, mesmo nas ligas paulistas, mas no que a gente chama de competição convencional, né? Entre atletas que não têm nenhuma deficiência. Daí, em 2008, surgiu a oportunidade de ir para esse torneio em São Caetano, que era uma etapa do brasileiro. Só que eu falei assim, vamos, tal. Meu pai falou assim, porque parece que na época tinha alguma carteirinha de deficiente físico, a gente tava buscando alguma coisa assim. Eu falei, vamos ver, porque vai que a gente consiga, tudo assim, perdido. Eu, meu pai e minha mãe fomos. Chegando lá, eu vi todos aqueles atletas vestidos de Brasil, tinha acabado de acontecer a Paralimpíada de Pequim. Então eu falei, nossa, gente, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, nossa, tanto é que eu lembro que no dia anterior no hotel eu falei assim, amanhã acho melhor a gente voltar para casa, porque eu vou passar vergonha amanhã. Mas eu acabei jogando muito bem. Nessa competição eu cheguei até a final, perdi para um brasileiro que na época era 12º do mundo. Então eu falei, nossa, cara, tênis de mesa pode deixar de ser só um hobby. Foi ali que eu acho que despertou mesmo o tênis de mesa como profissão para mim. E como é que surgiu esse primeiro contato no tênis de mesa e não em outra modalidade? Então, quando eu fiz a segunda cirurgia no SARA em Brasília, me recomendaram o tênis de mesa como forma de fisioterapia. Porque as duas cirurgias que eu fiz foi na perna. Tá. E eu nunca fiz cirurgia nenhuma no braço, mas o meu braço também tem uma deficiência, menor mobilidade. Então me indicaram o tênis de mesa para eu jogar com a direita, que é a minha mão não dominante, para desenvolver mesmo. E eu comecei a praticar o tênis de mesa. Só que nas primeiras aulas, eu já me apaixonei demais por aquele esporte. Tipo, sabe, foi amor à primeira vista mesmo. E eu comecei a praticar e tudo mais. Porém, eu odeio perder, eu não gosto de perder, eu sou muito competitivo. Então, no final do treino eu pegava com a esquerda e eu treinava um pouquinho com a minha mão boa. E quando eu voltei para Mojimirim, tinha lá no Clube Mogiano uma escolinha com a minha primeira técnica, a Kátia, e eu comecei a praticar o tênis de mesa mais assim com fins competitivos, como hobby, mas já para ir para as primeiras competições. Né? E hoje você joga com a mão direita ou com a mão esquerda? Com a esquerda, a direitinha, só de vez em quando brincando no treino, mas aí eu passo vergonha com os outros. Tá. Então, em torneio, em competição, não tem essa de trocar de mão aí com a direita. Você sabe que tem até atletas que fazem isso em alguns momentos, você vê atletas que conseguem, mas isso aí já é demais pra mim. Já tá fugindo do seu alcance, já foge da minha capacidade. Deixa na canhotinha, então, que tá muito bem, já ganhou 2 parapãs com a esquerda. Com certeza. Me corrija se estiver errado. Você estava me contando do torneio em São Caetano do Sul, foi o seu primeiro torneio que você foi muito bem. De lá, já surgiu um convite para você ir para a Colômbia? Então, nesse primeiro torneio em 2008, tanto eu quanto um parceiro meu de equipe, o Paulo Salmin, que também foi esse primeiro torneio nacional nosso, a gente despertou a curiosidade dos outros, porque era o primeiro torneio nosso e ele foi campeão na categoria dele e eu cheguei na final da minha. E no ano seguinte ia ter essa primeira edição do Parapã de Jovens. E a gente estava na idade, né, perto dos 18 anos, então despertou o interesse da confederação e já vieram comunicar pra gente, ano que vem tem uma competição assim assado, vai ser na Colômbia, no mês de outubro e tal. Intensifique os treinos que vocês têm grandes chances de ir. Aquilo lá pra mim foi a deixa pra eu falar assim, não, ano que vem eu vou me preparar ao máximo para essa competição. Que bacana. Só fazer um adendo aqui, porque atrás da gente está acontecendo um treinamento. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo é porque está acontecendo um treinamento. Essa é uma equipe de seleção aqui da cidade? Então, são os meus parceiros de treino aqui da cidade, que representam Piracicaba, tanto na Liga Paulista quanto em jogos regionais, jogos abertos, comandados pelo meu técnico Paulo Camargo, que foi o técnico até a Paralimpíada do Rio, né, que levou a seleção. Para você ter uma ideia, a gente chegou no Rio, em Londres, não tinha tido nenhuma medalha no tênis de mesa e só nos andantes a gente saiu de 0 medalhas em Londres para 3 medalhas na Rio 2016. Então o trabalho dele é excelente e ele está sempre renovando a equipe para
para que surjam novos talentos, né? Grande evolução, então, do tênis de mesa brasileiro. Em algum momento aqui da entrevista você citou sobre classe, que a gente era de coisas diferentes. Como é que funciona o tênis de mesa para quem está em casa, não conhece muito bem a Paralimpíada, quais são as divisões? Então, o tênis de mesa paralímpico, ele é dividido em 11 classes, né? A classe de 1 a 5 são para os cadeirantes e a classe de 6 a 10 para os andantes. Tanto nos cadeirantes quanto nos andantes, quanto menor a classe, maior a deficiência. Então, só para exemplificar, nos cadeirantes, a classe 1 e 2 são para tetraplégicos. Tem gente que tem aquela impressão de que fala tetraplégico que só mexe do pescoço para cima, mas não, o tetraplégico volta a ter movimentos limitados, mas volta a ter. Então, por exemplo, eles jogam às vezes com a mão amarrada, mas eles voltam a ter essa movimentação. Então, 1 e 2 é tetraplégico, de 3 a 5 é paraplégico. Nos andantes é parecido. De classe 6, 7 são que tem um pouco mais de deficiência, a 8, que é a minha classe, é onde a deficiência começa, aí já deficiência geralmente em 2 membros, mais até moderada. a 10, mais moderada, até a 10, que geralmente é amputação de braço ou alguma deficiência que o pessoal até fala assim, nossa, não dá nem para perceber o que a pessoa tem, que o pessoal até brinca, nossa, esse aí deve ter um rim cravado. Né? E a classe 11, que são dos deficientes intelectuais. Bacana. E você disputa na 8, então? Na 8, classe 8. Luiz Felipe, eu falei na minha abertura que nós somos colegas. Então, em 2010, você entrou na faculdade de jornalismo, é isso mesmo? Exatamente, eu sou formado em jornalismo, eu fiz Mackenzie em São Paulo, porque em 2009, o meu pai, que eu falo que meu pai às vezes ele gosta até mais de ir em torneio do que eu, e ele vai e ele fica, a hora que você vê, ele tá conversando com todo mundo, desde o cara que tá na cantina até o técnico da seleção. Uma vez eu peguei o meu pai conversando com o técnico, estavam os técnicos reunidos e meu pai no meio Você falou, desse... pai, o que você tá fazendo Não, aí? E o pior de tudo é que eles estavam dando atenção pro meu pai, alguma coisa importante ele tava falando. E numa dessas conversas com uma pessoa, ele ficou sabendo que tinha um pessoal do Mackenzie que dava bolsa para atletas. E comunicou, então eu fui conversar com esse cara e foi muito bacana porque eu já sentei na mesa do cara que mandava nessa questão da bolsa. E ele me ofereceu uma bolsa para fazer a faculdade lá. E eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo, tanto pelo jornalismo quanto o esporte, né, educação física. Mas o jornalismo, desde o primeiro colegial eu já sabia que eu queria fazer jornalismo. Então daí eu ingressei na faculdade, fiz, né, de 2010 a 2013, onde eu me dividia entre os estudos e os treinamentos, né. Ou seja, estou sendo analisado por um jornalista. Como é que eu estou me saindo? Tá boa a entrevista? Muito bem, muito bem. Estamos indo por um bom caminho. Com certeza, tá muito bem comandado. E você exerce a profissão de jornalista? Então, eu tento me manter assim ativo. Geralmente eu escrevo um pouco para os jornais lá da região. Eu tinha uma coluna sobre esporte paralímpico num jornal. Mas assim, isso aí depende muito do período, né? Eu estava até com um projeto, e estou vendo ainda, de fazer um blog a respeito das Paralimpíadas, de contar até minha vivência enquanto eu estiver na aclimatação lá. Legal. Só que é algo que depende muito se vai dar, se não vai dar. Porque às vezes você treina 2 períodos, mas às vezes você não tem o tempo. Mas assim, se eu puder viabilizar alguma coisa assim, ou fazendo um Instagram, né, com que são stories, essas coisas, eu vou tentar fazer alguma coisa, porque eu gosto demais da profissão. Se eu não tivesse no esporte, com certeza eu estaria trabalhando no jornalismo e, de preferência, no jornalismo esportivo. No esporte. Ah, tenho certeza que muitas pessoas estariam interessadas, viu, nesse seu dia a dia aí, estando em Jogos Olímpicos ou em preparação para uma grande competição. Como é que surgiu essa transição? Você estava, então, no juvenil, foi disputar na Colômbia para poder ingressar numa seleção brasileira. Como é que é essa transição? É por convite, é por convocação, é por ranqueamento? Então, depois que eu fui para essa competição da Colômbia, eu já comecei a participar do que antes eles chamavam que era um projeto da Seleção Permanente B, que eram os atletas mais jovens. Então, esporadicamente, nós éramos convidados a períodos de treinamento, íamos para competições na Argentina, fomos para competições na Costa Rica e tudo mais. Mas como eu estava na faculdade, eu tinha que me dividir. Então tinha período que eu tinha que estudar mais, treinamento, tinha período que eu conseguia treinar mais e diminuir o ritmo nos estudos. Mesmo com a minha exigência, eu sempre acho que eu tenho que ser o melhor possível em tudo. Então eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, que tinha hora que eu tinha que adequar um pouco. Mas eu fui me dividindo. Quando eu acabei minha faculdade, no início de 2013, em abril, eu recebi um convite para fazer parte da seleção, a convite do técnico Paulo. Só que eu estava no último ano de faculdade. No primeiro momento eu falei, olha, não, eu não posso ir. Tem o TCC para fazer. Eu fiz um TCC sobre categoria de base no futebol, viajei por vários lugares do Brasil para fazer. Que legal. Então ficou um trabalho muito bacana, mas deu trabalho, bastante trabalho.
E daí falaram, olha, então você não aceitou, você está fora da seleção e tudo mais, mas ficou aquele risco. Mas por coincidência do destino, no dia 19 de novembro, que é meu aniversário, de 2013, saiu uma nota na confederação falando, olha, você está convocado, me convocaram novamente, para você fazer parte da seleção que vai se preparar e tentar a vaga para Rio 2016. Eu estava até engatilhado com algumas propostas para seguir no jornalismo, mas eu acho que eu e qualquer pessoa no mundo, o sonho de você disputar uma Paralimpíada falou muito mais alto. Eu falei, não, então eu vou. E em janeiro de 2014 eu já estava sediado aqui em Piracicaba e estou aqui até hoje, treinando por aqui. Que bacana. Se o técnico Tite quiser me convocar também, eu vou abandonar o jornalismo e vou disputar os Jogos Olímpicos, não tenha dúvida nenhuma. Então. Hora de um quadro aqui no nosso programa, Luiz Felipe, que é a pergunta polêmica. Vamos fazer um salto agora. Vamos lá para 2017. Já já a gente volta em Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, no Parapan de Toronto, no Canadá. Mas em 2017 você chegou até a cogitar parar o tênis de mesa. O que aconteceu nesse ano? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Luiz Felipe, campeão do Parapan em Toronto, no Canadá, já tinha disputado os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro e em 2017 veio uma decisão. Continua para o que será que aconteceu nesse ano? Essa é a resposta e muito mais. Tem o quadro que ninguém sabe, a gente vai saber sobre comemoração, se pode ter torcida, se pode ter gritaria. Essas respostas daqui a pouco, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando Luiz Felipe Guarnieri Manara, mesa tenista. Ele que já conquistou o Parapan em Lima, no Peru, em Toronto, no Canadá, já disputou os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, já está classificado para Tóquio 2020, mas terminei o primeiro bloco com uma pergunta. 2017, o que aconteceu nesse ano que você deu uma balançada aí? Continuo, paro? Tanto depois da Paralimpíada do Rio, né? E esse começo de 2017 foi bastante complicado, porque foi quando a confederação decidiu por continuar com alguns atletas na seleção permanente e outros não. E eu fiquei nesse segundo plano de atletas que continuariam a ser vistoriados, digamos assim, continuariam olhando como estaria nosso rendimento, mas não mais como atletas da seleção permanente. E lógico que isso envolveu um pouco a questão financeira, então eu dei uma baqueada, falei, olha, eu já disputei uma Paralimpíada, será que é hora de eu ir para o jornalismo, será que é hora de eu ir para fazer outra coisa? E eu fiquei muito, muito inseguro. Tive momentos até de muita tristeza, porque o atleta de alto rendimento, ele vive a questão da adrenalina, da competição, do foco, do objetivo. Eu falo que a gente vive muito na questão do objetivo. O que faz a gente treinar todo dia cada vez mais forte é o objetivo. E isso estava faltando um pouco para mim. Então eu passei alguns meses em Mogi com a minha família, mas não tão feliz, né? E daí no meio de 2017, através de uma conversa com a minha primeira técnica, a Kátia, e também com o Paulo, eu falei assim, olha, eu preciso voltar para o tênis de mesa, porque é onde eu me sinto mais feliz, só que eu quero voltar para fazer coisas grandes, eu não quero voltar por voltar. O atleta que ele é de alta performance, ou ele vai pro tudo ou nada, não adianta fazer meia boca. Daí eu sentei com o Paulo e conversei, a gente falou assim, não, vamos fazer um projeto específico, voltado para a gente ganhar o Parapan de Lima de novo e sair para a sua segunda Paralimpíada. Eu abracei a causa, treinamos 2017 e 2018, 2018 muito voltado na seletiva brasileira classificatória para o PAN e depois ano passado para ganhar o Parapan e graças a Deus deu tudo muito certo. Me chamou a atenção, fiquei curioso. A Confederação Brasileira de Mesa Tenistas, ela abandona, entre aspas, os atletas? Eu não acho que é uma questão de abandono, não. Eu acho que lógico que você, como atleta, como qualquer profissional, a partir do momento que ele vê que ele não faz mais parte daquele quadro, ele fica chateado. Mas eu acho que nem cabe a mim entrar muito nesse mérito, mas assim, são escolhas, né? São escolhas. Eles escolheram por trabalhar com um grupo menor. Eu sei da minha qualidade, da minha importância que eu tinha para o grupo, mas foram escolhas dele, então cabe a mim respeitar. E eu acho que foi muito bacana por um outro lado, porque eu continuei trabalhando aqui com o Paulo. Vocês podem ver que eu trabalho numa puta de uma estrutura, é o melhor centro de treinamento da América Latina, centro privado, com um técnico de altíssimo nível.
Então acho que eu tive todo esse suporte para provar o meu valor ganhando de novo o PAN de Lima. Né? Para você ter uma ideia, foram 5 medalhas de ouro, 5 classificações diretas através do PAN de Lima, sendo 3 atletas que são da seleção permanente e 2 que não são, que sou eu e o Carbinati, que também treina aqui com a gente. Então a gente mostrou nosso valor mesmo não estando na seleção permanente. Nesse período, você recebia as bolsas do governo, Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, e como é que está em relação a hoje? Então, eu sempre recebi, desde aí, eu tive no primeiro momento a Bolsa Talento Esportivo do Estado de São Paulo, depois deu um prazo lá que eu não podia mais ter por tempo, que eu já tinha tido a bolsa, e as regras, né, governamentais e tudo mais. Depois eu comecei a receber a Bolsa Atleta e é com ela até hoje que eu mantenho, que eu faço o meu suporte, como todo atleta sempre atrás de patrocínio para conseguir aumentar aí o meu nível de preparação, talvez ir para uma competição internacional que seja com recursos próprios, se a confederação optar por não me levar para mais nenhuma competição antes de Tóquio. Eu estou tentando ver algumas formas de fazer a melhor preparação possível. Você consegue se sustentar financeiramente como um atleta paralímpico? Sim, no momento eu digo para você que sim. Teve fases melhores, eu acho que se você conversar com muitos atletas, muitos vão dizer isso, porque o investimento que teve até Rio 2016 realmente foi maior e depois a queda era até que natural, mas nós atletas não imaginávamos que uma queda ia ser tão abrupta, né? tão drástica. Mas assim, eu consigo, mas é lógico que não sei por quanto tempo mais, porque a gente sempre quer um pouco mais, a gente vai ficando, já estou perto dos 30, então a gente vai querendo outras coisas, vai pensando um pouco mais no lado da vida pessoal. Então eu tô vendo, mas eu digo que isso aí depois eu tenho que pensar depois de Tóquio. Até lá a minha cabeça tá voltada totalmente para Tóquio. Até quando que vai mais ou menos a carreira de um mesatenista? Então, no esporte paralímpico a carreira tende a se estender um pouco mais. Você vê vários atletas aí para cima dos 40, alguns até com 50 anos. Mas assim, tem que ter como que eu posso dizer? Tem que ter muita confiança e muito suportar muita coisa, por questão de dores, né? Por exemplo, o atleta, a gente até não tem que faz parte do uniforme a dor no atleta. Eu preciso ver até quando que eu vou suportar isso aí e o ritmo de treinamento. Por enquanto tá tudo bacana. Vamos ver depois de Tóquio aí, dependendo do resultado, quem sabe eu não estendo mais um pouco ou vou para outra área, talvez vá fazer uma faculdade de educação física e vá seguir no esporte. Eu tenho algumas coisas em vistas, mas que não é o momento de eu pensar tanto nelas. Já que você citou sobre isso, como é que é a relação atleta e dor? Olha, eu sempre fui muito bem com isso, né? Eu já tive problemas, assim, acho que não tão graves, nunca tive uma lesão que me impossibilitou muito tempo, mas convivo com as famosas tendinites, né? Nos joelhos, que sempre me dificultaram muito, passei muito tempo treinando a base de anti-inflamatório e tudo mais. E agora em Lima, 2019, eu tive um problema no ombro, na semifinal por equipes. No primeiro jogo, que era o jogo de dupla, fui fazer um ataque e senti uma dor muito forte. Depois ainda consegui ganhar meu jogo no individual, meio que, literalmente durante a partida, meio que chorando de dor, mas deu tudo certo e ganhei, a gente acabou sendo campeão. Depois na final não participei, imagina um atleta não podendo jogar a final, mas meus companheiros de equipe deram conta do recado. Daí passei por médico, deu um rompimento, mas um rompimento de um grau bem leve, não tive que passar por processo cirúrgico. Mas é complicado. O mais complicado do que você sentir a dor é você estar parado, né? Você não conseguir fazer, por exemplo, essa lesão no ombro me deixou 2, 3 meses parado. Daí quando eu voltei, na segunda semana que eu voltei, já voltei a sentir um pouco de dor. Você fala, nossa, será que... Mas daí você vai aprendendo a conviver com ela e a treinar da melhor forma possível. Mas psicologicamente, como é que é suportar isso? Porque você estava nos Jogos Parapan, que aconteceu isso. Isso, agora ainda. Pô, é um dos principais eventos do mundo, ginásio lotado, e aí você sente uma lesão. Psicologicamente, como é que você lida com isso? Não, foi muito, eu acho que assim, muito se fala do esporte paralímpico em superação, né? Eu nem concordo tanto com esse termo, porque eu acho que o atleta de alto rendimento, ele é atleta de alto rendimento, tanto olímpico quanto paralímpico. Mas esse foi um momento de muita superação, porque a gente estava ganhando o jogo de dupla, estava no final da partida, eu fui fazer um ataque que eu utilizo sempre e eu senti a dor. E eu falei pro meu colega, o Paulo Salmina, do falei, olha, senti a dor, comanda aí, só que aí aquilo acabou atrapalhando a nossa estrutura de jogo e a gente perdeu. E eu já estava escalado para voltar. E por um momento eu pensei, olha, eu não vou dar conta, eu não vou jogar esse jogo. Você chegou a pensar isso? Não, porque eu não aguentava de dor. E, por exemplo, eu sou um atleta que jogo muito ofensivamente, e eu não conseguia, não estava conseguindo. Passei lá um remedinho, fui jogando,
fui dando um jeito, alguma força divina me ajudou. Vai se adaptando. Vai me adaptando. Joguei com muita dor, tanto é que na noite depois eu tive muita dor, não dormi à noite. Isso que eu tomei tudo quanto é tipo de anti-inflamatório que você possa imaginar. Mas acabou dando tudo certo. Eu acho que é um momento que eu falo, nossa, foi muito superação. Foi daquele, falar assim, não, a vontade de buscar o ouro mesmo, né? A vontade, e eu acho que é uma coisa muito do brasileiro. O brasileiro tem uma capacidade de se superar que é... Mais do que o dos outros atletas. Mais. O brasileiro, a gente, qualquer adversidade, a gente dá um jeito de passar por cima, né? O atleta brasileiro é muito aguerrido. Tanto é que o atleta brasileiro, se ele tiver uma condição de trabalho perto dos países desenvolvidos, com certeza a gente já seria uma potência. No esporte paralímpico, a gente é uma potência, né? Briga entre os 10 primeiros no quadro de medalha, mas atletas como um todo, a gente com certeza seria... E no Parapan chega em primeiro... Com muita folga, né? Com muita folga. Só fazer um parênteses aqui, Luiz Felipe, porque eu estou suando no local onde nós estamos gravando. Esse calor é normal que vocês passam aqui no dia a dia? Olha, eu digo que é até pior às vezes. Até pior porque quando hoje não está um dia de tanto calor, mas a gente chega a treinar com temperatura perto dos 40 graus, né? Daí você fala assim, nossa, mas por que não tem um sistema de aclimatação? Por que não tem umas janelas maiores? Mas é que tudo isso atrapalha na bolinha, né? A bolinha é um material muito leve. Se tivesse um ar-condicionado aqui, o vento... Direto para a bolinha oscila, você não consegue treinar. Então a gente tem que suportar. Mas tem treino que você troca de camiseta 2, 3 vezes e tomando muito líquido, né? Mas assim, o atleta se acostuma a essa condição. Mas para você que está aqui a primeira vez, o baque é firme. É difícil. Então isso quer dizer que em competição é sempre lugar fechado, não pode ir lugar aberto por causa do vento. Tanto do vento quanto da própria claridade, né? A claridade atrapalha muito. Então é sempre lugar fechado, tem que ser um lugar preparado, com a iluminação certa. A iluminação às vezes não pode ser tão virada em cima da mesa porque atrapalha quando você vai para sacar. Tem todas umas especificações para o atleta poder render o máximo. Ô Luiz Felipe, e como foi disputar o seu primeiro Parapan, que foi em Toronto, no Canadá? Emoção de representar o país? Chegou lá como favorito, não? Então, no Parapan de Toronto, eu cheguei como o cabeça 1 da competição. Era o meu primeiro Jogos Pan-Americanos. Eu já tinha disputado o Campeonato Pan-Americano, mas os jogos, que envolvem toda a modalidade, que você fica numa vila, tudo foi a minha primeira experiência. E com certeza é fascinante. É fascinante, mas ao mesmo tempo é amedrontador, né? Porque você fala assim, nossa, cara, isso aqui é tudo muito grande, será que eu vou dar conta? Você entra no ginásio, é totalmente uma competição preparada para aquilo, com muita gente assistindo, é todo um entretenimento envolvido. Mas eu consegui desempenhar muito bem o meu papel, mesmo com as adversidades de uma partida ou outra um pouco mais inseguro, mas eu consegui desempenhar, acho que da melhor forma. E o mais importante, né, que tanto em Lima quanto em Toronto, meus pais estavam presentes, né? No caso, em Toronto, meu irmão também estava, em Lima ele não pôde por causa do trabalho, mas então a força que vinha para mim das arquibancadas, que tanto é que eles mesmo comentavam, que todo mundo ficava olhando para eles, porque a gente jogou a final por equipes contra o Canadá e tinha 500, 600, 1.000 pessoas, 1.000 canadenses torcendo, e eles em 3, 4 fazendo mais barulho que os canadenses. Tanto é que eles saíam todo dia do ginásio sem voz, e com certeza isso me ajudava muito ali na mesa, né? A presença deles sempre me motivou muito. Como é que é essa questão da torcida? Porque no tênis tem que fazer um silêncio total, né? Você vai assistir uma partida em Wimbledon, pelo menos, você escuta um barulho de um mosquito. No tênis de mesa, é parecido com o tênis, tem que ficar em silêncio, ou pode ficar gritando, pode ficar em pé, batendo palma, batuque, bandeira, como é que é o esporte? É assim, né? É lógico que você pede que evite isso no meio do ponto. Por exemplo, um atleta está preparado para sacar e alguém grita, pode ser que ele assuste e ele erre por causa do... Né, que alguém e aí o ponto volta ou não? Não existe o voltar no tênis de mesa. Só que assim, o atleta do tênis de mesa ele é muito preparado para essa situação também. Por quê? Porque é muito difícil, tirando assim uma competição que é uma final de um campeonato mundial, que tem só aquela mesa jogando, geralmente no campeonato tem no mínimo 2, 3, 4, até 8 mesas jogando em competições grandes. Então vai ter alguém torcendo para mesa 1, para mesa 8 e você jogando ali. Só que o atleta está tão focado ali na dele que isso aí é difícil atrapalhar. Lógico que tem casos que atrapalham, mas não chega nem perto ao silêncio que exige no tênis. E que também é compreensível, né? Tem muita gente que fala, nossa, no tênis até parece que precisa, mas o cara tem que estar focado ali. Né? Daí vem alguém, levanta, bate palma. Por exemplo, no tênis de mesa o que atrapalha muito é quando uma pessoa tira uma foto com flash. O flash vem na cara com a bolinha, te atrapalha absurdamente. Tanto é que os organizadores fazem pedidos disso antes do começo das partidas.
Mas a gente vai se adaptando. Mas é um público muito respeitoso, geralmente, no tênis de mesa. E nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, o público respeitou isso ou o brasileiro gosta de fazer festa, gosta de fazer farra, teve muita gritaria? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta, agora entramos nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Como é que será que foi em relação à estrutura, a transporte, será que ele aprovou? E a gente vai falar, óbvio, sobre Tóquio 2020, competição que vai acontecer daqui a poucos meses, hein? Intervalo é rapidinho. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando Luiz Felipe Guarnieri Manara, ele que é mesa tenista, e a gente estava falando sobre os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. E aí, os brasileiros respeitaram isso ou parecia uma partida de futebol com batuque, todo mundo gritando seu nome? Eu acho que assim, que a torcida brasileira eu sempre acho fantástica. Eu gosto demais. Lógico que tem atletas que vêm de outros países, né, principalmente os países assim mais frios, né, que eles estranham com uma torcida tão acalorada, mas é o jeito do brasileiro ser, é o jeito que o jogador brasileiro de qualquer modalidade eu acho que gosta mais mesmo. Isso incentiva a gente. Isso às vezes, se nós somos atletas num nível um pouco mais baixo do que os outros, isso nivela a competição. Então acho que a torcida brasileira é fantástica, isso não tenha dúvida. E tem até uma curiosidade na Rio 2016, que eu fui o primeiro atleta brasileiro a entrar no ginásio para jogar. Tá. Então lá no dia 8 de setembro, às 9h30, na mesa 3, eu fui o primeiro a entrar. E lógico que você fica, dias antes a gente treina na área de jogo, lógico, mas você não sabe como vai estar aquilo no dia, né? E era um sábado, se eu não me engano, ou era dia depois do feriado, né, de 7 de setembro, o ginásio estava, o pavilhão 3 do Rio Centro estava lotadíssimo, né, 3.000 pessoas, e eu fui o primeiro a entrar, e eu não sabia lógico que eu não sabia que meu nome estava no telão. A hora que eu entrei, todo mundo começou a gritar, Manara, Manara. Eu falei, eu não sabia se eu cavava um buraco e eu sumia, se eu ia pra mesa. Daí, quando eu fiz o primeiro ponto da partida, eu lembro que todo mundo, parece que o ginásio, parece que iam pular em cima de mim na mesa. E aquilo você fica um pouco vislumbrado. Mexe, então, né? Mexe, então você tem que ter muito controle emocional. Mas com certeza foi muito bacana. A experiência de jogar uma Paralimpíada em casa é para poucos, né? Tem muitos atletas aí que ganharam muito, são campeões olímpicos nas mais diversas modalidades e não tiveram essa oportunidade. Virar um atleta já é difícil, ainda mais disputar uns Jogos Paralímpicos. E ainda mais em casa. No país. Então acho que foi uma experiência assim espetacular, fantástica, acho que é a maior da minha vida. Você citou nos Jogos Paralímpicos, acho que de Toronto, você falou, não, que é amedronta, que é difícil, e jogando em casa, então, no Brasil? Eu imagino que isso seja ainda maior. Questão psicológica, você tinha apoio psicológico, você tinha um psicólogo que te acompanhava, como é que era isso? Todo o projeto que foi aqui em Piracicaba de 2013 a 2016, a gente teve um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente tinha psicólogo, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tinha preparador físico, tinha fisiologista. Então a gente fez toda uma preparação. É lógico que eu falo que isso vai muito de atleta para atleta também, né? Você pode fazer qualquer tipo de trabalho psicológico. O que foi feito com a gente era com um profissional, o Hermes Balbino, que é espetacular, acompanhou seleção brasileira de basquete, campeã pan-americana, na época de Paula, tal, equipe de vôlei, tanto no masculino quanto no feminino, trabalhou muito tempo com o José Roberto Guimarães, então é um profissional espetacular. Só que a hora que você entra ali, vai muito de como você vai lidar com aquela situação. Você faz uma preparação antes, o que esperar, mas sempre vai ter alguma coisa diferente lá na hora. Sem dúvida. Mas, não sei se pelo fato de eu não ser um favorito, que eu não era um favorito na Rio 2016, mas eu falado assim, nossa, eu preciso representar bem, eu acho que eu fiz um bom papel, mas eu estava muito tranquilo, eu fiquei muito tranquilo para jogar. Parece que a torcida me passou uma confiança muito grande. Eu sempre gostei de jogar com torcida a favor, porque você vibra e tem quem vibrar junto com você. Okay. Então isso me fez muito bem, acho que foi muito bacana. E eu acho que o desempenho, tanto nos Jogos Paralímpicos quanto no Olímpico, na Rio 2016 foi muito bom por causa disso. A torcida empurra muito. A torcida ajuda demais. Tem gente que fala, você vê muito atleta falar isso, eu acho que é meio clichê, às vezes, tá falando isso para jogar. Não, mas a torcida faz a diferença mesmo. É um apoio necessário. O brasileiro gosta desse calor, desse contato, então você tira o benefício para poder te ajudar aí durante a partida. Com certeza, com certeza. Você, me corrija se eu estiver errado, eu vi você foi eliminado por um sueco. Existia uma frustração? Era um atleta que estava muito acima de você? Como é que você avalia o seu rendimento? Eu acho que foi um rendimento, assim, de performance foi muito boa. Tá. Tanto é que hoje eu trabalho muito e conversando com um amigo meu de seleção,
que dividiu o quarto comigo no Parapã de Lima, eu estava muito nervoso antes de começar o Parapã de Lima e ele falou assim, eu acho que nós atletas a gente pensa muito no resultado, a gente tem que pensar na performance. O resultado pode vir, mas você tem que pensar que você deu o seu máximo e que você fez o melhor que você podia fazer. Isso é muito verdade, porque se você treinou, o seu adversário também muito provavelmente treinou bastante. Sim. O ganhar ou perder é muito relativo ali do momento, do dia melhor. E na Paralimpíada do Rio, eu saí muito satisfeito com a minha performance. Ele era um adversário que estava muito acima de mim no ranking. Tá. Eu precisava de um placar que era difícil, porque eu precisava ganhar dele no máximo por 3-1 para eu passar do grupo e ir para as quartas de final. Eu consegui ainda por um placar de 2-0, mas daí eu senti um pouco do cansaço, eu senti um pouco... Ele conseguiu fazer mudanças no jogo que eu não consegui me adaptar tão rapidamente, mas com certeza foi uma campanha muito boa. E eu acho que Jogos Paralímpicos, isso vale agora para Tóquio, é uma competição que nivela um pouco. É uma competição de nervosismo muito grande, é a maior competição do mundo, é a Copa do Mundo para um jogador de futebol, a Olimpíada e Paralimpíada para outros esportes. Então eu acho que se eu fizer uma preparação muito boa, entrando sem essa responsabilidade, sem essa obrigação de ganhar, eu posso surpreender contando aí com um cruzamento bom, um chaveamento bacana. Como é que é a estrutura no Brasil para vocês mesa-tenistas? O que é a estrutura ideal? O que você precisa ter? Olha, eu falo que para eu treinar aqui no meu clube, eu tenho a estrutura ideal. Esse centro de treinamento é, como eu já disse para você, é o melhor da América Latina, sendo um centro de treinamento privado. Eu treino com um técnico que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, dentre os atletas paralímpicos. Então eu tenho toda essa estrutura. Lógico que hoje falta para mim talvez um pouco mais de incentivo por parte da confederação para eu poder disputar mais torneios fora e tudo mais. Mas é como eu te disse, são opções da confederação e não adianta eu reclamar, eu falar isso aqui. Eu tenho que fazer o meu melhor e mostrar o meu valor da forma como eu posso. Por isso que eu falo para você, o meu objetivo em Tóquio é jogar o melhor possível. É eu definir uma estratégia aqui com o meu técnico e chegar lá e falar assim, olha, você vai executar isso. E executar bem. Tá. Se eu vou vencer ou não, se eu vou brigar por uma medalha ou não, se eu vou passar do grupo ou não, são outros 500. Mas eu quero chegar lá e conseguir executar aquilo que eu vou estar proposto a fazer. Só antes da gente falar sobre as viagens, para não deixar passar, você falou que o sueco ele mudou o estilo de jogo dele. Como é que funciona isso? Você tem um estilo de jogo. Existe alguém que é mais ofensivo, alguém que é mais defensivo, joga de lado, não, joga na ponta, quase no meio da mesa? Como é que funciona estilos de mesa tênis? Perdão. Primeiro que o tênis de mesa é conhecido como xadrez em movimento, né? Não sei se você já viu, mas ele é o esporte que exige mais raciocínio lógico depois do xadrez. E como ele exige muita movimentação, que é até bacana o pessoal sair, que o tênis de mesa movimenta muito, porque eu falo para meus amigos que eu treino tênis de mesa, eles falam assim, você fica lá parado na mesa. Parada só com o braço. Não, daí eu mostro vídeos para ele, eu treinando, o pessoal fala, nossa, mas como você mexe como cansa? Eu falei, mas o que eu falo? Claro, É lógico, é um esporte em alto rendimento. Mas tem sim, tem atletas, por exemplo, no tênis de mesa tem atletas que jogam no estilo defensivo, que literalmente vão para trás da mesa e que faz o que seria o slice no tênis, né? Que a gente fala que é o cato, o jogador cato, que vem do cut em inglês, né? Ele só espera o erro do adversário. Isso, então. Ele fica mais esperando o erro do adversário. Tem um atleta que é mais ofensivo, tem um atleta que a gente chama de all-round, que é o cara que se defende e ataca de acordo com o jogo. Então depende muito. Mas a mudança no jogo vai muito do cara, ó, eu vou começar a colocar a bola mais ali porque ele tem mais dificuldade, eu vou começar a atacar ou com mais velocidade ou com mais efeito. O tênis de mesa tem muitas variações. E você está o tempo inteiro tentando ludibriar o seu adversário, se você põe mais efeito no saque, menos efeito, se você põe mais efeito no ataque, na defesa. Então ele conseguiu, naquela circunstância, mudar algumas coisas assim. Tá. Assim como outras vezes, em outras ocasiões, eu já venci atletas também por fazer essa mudança. Então isso é tudo muito relativo, entendeu? Então, mas é um esporte assim que exige muito isso. Para você ser um atleta completo, você tem que estar sempre buscando coisas novas. E o esporte em geral, né? A evolução do esporte é muito grande. Ultimamente você vê evoluir aí. Esses dias eu vi até uma matéria a respeito da maratona, que o cara bateu o recorde abaixo de 2 horas. O esporte está evoluindo muito rápido. Então cabe a nós atletas e quem trabalha com esporte saber acompanhar esse ritmo. Ô Luiz Felipe, antes dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, você viajou para 25 países. E como é que funciona isso para custear? Sai tudo do seu bolso? É do clube, é de patrocinador, é da confederação? Já teve de tudo um pouco, né? Eu falo que meu primeiro grande patrocínio foi meu pai patrocinador, né? Com certeza. Como de todos os atletas, tirando o futebol, essa ajuda. Sim, de todos. Meu pai sempre
nossa, a gente já fez aí, já passou por poucas e boas para ir para campeonato. A gente já foi para um campeonato não sabendo ao certo onde que a gente ia dormir, sem hotel, fechado. Vamos lá, a gente dá um jeito. Em momentos mais complicados, né? Mas já fui com ele, já tive ajudas de patrocinadores, muito dessas, na preparação para o Rio 2016, a Confederação e o Comitê Paralímpico Brasileiro arcaram com a maioria dos gastos, a gente viajou bastante. Esses 25, acho que até quase 30 países que eu já fui, é que tem uns que são repetidos, né, que a gente vai várias vezes para os mesmos, que são onde são as competições, mas eu já fui, de tudo um pouco, e você tem que saber a hora de, será que hoje compensa eu tirar um pouco do meu bolso e ir lá para esse competição? Então você tem que ver. Então, o atleta ele tem que se adaptar, e isso é todo atleta. Você vê César Cielo falar isso, você vê... Então, o atleta brasileiro tem que se desdobrar, né? Hora de um quadro aqui no nosso programa, tá acabando, mas ainda dá tempo. O que ninguém sabe. E aí, Luiz Felipe, que história que você reservou para o nosso programa que ninguém tem nem ideia que aconteceu, mas que de fato você estava lá? É a questão das minhas comemorações, né? Muita gente viu, mas assim, quando eu ganhei o Parapan de Toronto, antes da partida da final, que eu era meio que favorito e tal, eu enfrentei um americano chinês lá na final. E eu já tinha jogado com ele 3 meses antes e eu era favorito para aquele jogo. Só que o jogo foi muito difícil, porque antes do jogo eu falei assim, olha, que eu ganhar, eu vou pular o aparador e eu vou comemorar com a minha mãe, meu pai e meu irmão na arquibancada. Já estava pronta a comemoração. Já estava pronto. Só que o jogo foi muito difícil, eu fiquei muito nervoso e o meu técnico Paulo foi fundamental para minha vitória. Talvez acho que até mais do que eu ali, a confiança que ele me passou ali. Então na hora que acabou o jogo eu não pensei. Eu joguei a raquete na mesa e pulei um aparador mais alto do que esse que a gente tem aqui atrás e abracei ele. Abracei, a gente chorou junto e tal, porque foi muito bacana. Em Lima, infelizmente, ele não faz mais parte do quadro da seleção, então foram outros técnicos. E eu falei, nossa, acho que agora é hora de eu retribuir para os meus pais. O jogo também foi muito difícil, muito complicado, mas na hora que acabou o jogo, eu arremessei a raquete e pulei o aparador e fui comemorar na arquibancada com meu pai e minha mãe. Abracei ela, saí gritando. Eu pus até o vídeo no meu Instagram, onde a gente veio comentar, porque é uma comemoração muito emocionante. E na hora da premiação, o presidente do IPC, que era o presidente do Comitê Paralímpico, o Andros Parça, até falou assim, olha, a sua comemoração já está comentado na vila, em todo lugar, como a mais bonita do Parapan de Lima. Eu falei, nossa, eu devia ganhar outra medalha por causa disso. Porque foi uma comemoração. Então, acho que eu consegui dividir. Tanto ele mereceu muito aquela comemoração de Toronto, o primeiro abraço, como meu pai e minha mãe, que são tudo para mim, mereceram demais a de Lima, né? Então, acho que são os 2 momentos que ficam muito marcados, que eu jamais vou esquecer. Que bacana. Uma pena que no futebol não pode fazer isso. Na grade, senão você toma cartão. Nossa, já pensou se subir só na escadinha, já leva cartão, já. Se fosse assim, eu tava perdido. Você tava perdido, você não ia tirar a medalha de você, já pensou? Sim. Luiz Felipe, restando menos de 1 minuto, queria saber de você. Jogos agora em Tóquio. Chega como um azarão, existe um favoritismo, você pensa em medalha, você está focado nessa história de performance? Eu estou totalmente focado na performance. Eu acho que eu sou um atleta que eu trabalho muito com o realismo. É difícil eu ganhar uma medalha em Tóquio. Os meus adversários são muito fortes, a minha classe é muito equilibrada, mas eu sei que eu posso surpreender. Se o surpreender vai ser eu chegar em umas quartas, o que vai ser eu não sei, porque depende muito do cruzamento, como eu te disse. E às vezes você está numa competição e que está jogando bem e vai embalando, quem sabe não brigar aí por uma medalha. Eu vou para ter uma performance muito boa e vou dar o meu máximo, isso é a certeza. Qual que vai ser o resultado eu não sei, mas que com certeza eu vou sair de lá de cabeça erguida, sabendo que eu fiz o meu melhor, isso com certeza. Quais são os principais países? Na minha classe tem atletas do Reino Unido muito forte, Ucrânia, a China que domina o esporte, francês também muito bom. No Paralímpico é uma gama muito grande de atletas, mas vamos ver o que dá para fazer. Luiz Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Deu uma aula para a gente aí de tênis de mesa. Boa sorte em Tóquio e a gente volta a se falar com ou sem medalha. Quero que você participe novamente do programa porque a resenha foi muito boa. Eu que agradeço, com certeza estarei para contar as experiências de Tóquio e todo o que cerca ali Tóquio, né? Que dizem que é a Olimpíada da tecnologia aliada à sustentabilidade, a gente volta a bater um papo, sim. E eu quero novas comemorações. E o programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!